O presente caso trata de uma ação trabalhista ajuizada por Felipe Vieira Silva, em face da empresa Cabify, Agência de Serviço de Transporte de Passageiros LTDA, perante o TRT3, com o objetivo principal de reconhecimento de vínculo de emprego. Na reclamação trabalhista, o reclamante ele alega inicialmente que ele foi contratado para ser motorista de aplicativo no período de 1º de fevereiro de 2017 até 31 de agosto de 2020, quando ele foi desligado de forma unilateral e sem justificativa, mesmo mantendo uma boa avaliação pelos passageiros. Ele também alega que, nesse período, ele oferia em média R$ 1.800 mensais, já descontados gastos com gasolina, manutenção do veículo, internet, entre outros gastos que ele tinha, e que esse pagamento era feito pela própria empresa de forma semanal. A peça ainda sustenta que esse vínculo preenche todos os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, pessoalidade, porque somente poderia ser prestado pelo reclamante, só por ele, e para os passageiros vinculados ao seu perfil, pela onerosidade, porque havia contraprestação pelo seu serviço, pela não eventualidade, porque ele tinha que exercer essa atividade de forma contínua, e também pela subordinação. Essa subordinação, ele alega que se dava de forma estrutural e de forma algorítmica, ou seja, porque essa avaliação e esse controle eram feitos por meio da avaliação dos usuários, ou seja, ele tinha a possibilidade de ser penalizado ou de ser desligado se ele não mantesse, essa boa avaliação. Então, como alegado, comprometeria qualquer autonomia que ele tivesse. Portanto, ele pleiteou, então, esse reconhecimento de vínculo empregatício e com a posterior anotação desse período na sua carteira de trabalho e ainda as demais verbas trabalhistas, tais como aviso prévio, 13º salário, férias, FGTS e multa de 40%, emissões de guias, de TRST e CDSD. E também, alternativamente, ele defendeu o reconhecimento de vínculo empregatício, o vínculo de contrato de trabalho intermitente, conforme o artigo 443 da CLT. E, por fim, ele ainda pleiteou o reembolso de todos os valores gastos com combustível durante o período. Falando um pouco agora sobre a sentença, foi reconhecido pelo juiz o vínculo empregatício entre o autor e a empresa ré, que no caso era a Cabify, com início em fevereiro de 2017 e término em agosto de 2020. A decisão, ela usou como base o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pela CLT, como pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. A empresa, ela alegou natureza civil, mas conforme foi passando o processo e a demonstração dos fatos, ficou comprovado o contrário. Inclusive, tinha o controle de algoritmo e a avaliação de desempenho como formas de comando. A empresa também foi condenada a pagar o aviso prévio indenizado, se enquadrando ali na multa do artigo 477 da CLT, o 13º salário de vários anos, as férias em dobro e proporcionais, o FGTS de todo o período contratual e a multa de 40% sobre o FGTS. Também foi determinada a anotação da CTPS com os dados do vínculo reconhecido, sob pena de multa por descumprimento. Foi julgado também a questão do reembolso de despesas com combustível. No tocante a essa decisão, foi julgado improcedente com base no contrato da plataforma, que já previa que os custos com o combustível era de responsabilidade do próprio motorista. Também houve a determinação por parte do juiz do recolhimento das contribuições previdenciárias, empregado e empregador, e do imposto de renda, conforme a legislação aplicável, devendo a empresa comprovar esse recolhimento aos autos. Agora, na minha vez, eu vou fazer um resumo sobre o acórdão que nós escolhemos. Como contexto e fundamentação, primeiro eu vou elencar os requisitos que foram do vínculo empregatício. O tribunal constatou que estavam presentes elementos essenciais descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo eles a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica. No que tange à pessoalidade, o serviço ele era realizado exclusivamente pelo reclamante, sem a possibilidade de substituição ou delegação. A não eventualidade, o reclamante ele desempenhava as atividades de maneira contínua e regular. Sobre a onerosidade, a remuneração ela era configurada pela retenção de 25% do valor das corridas realizadas pelo motorista, além de incentivos financeiros oferecidos pela própria empresa.
E, sobre a subordinação jurídica, considerou-se a subordinação algorítmica, onde o controle e o direcionamento do trabalho eram exercidos por meio do aplicativo, como pela definição das condições de trabalho, preço das corridas, regras de conduta, penalidade e avaliações. Fazendo um pequeno destaque sobre essa subordinação algorítmica. Ela foi analisada a dinâmica do trabalho nas plataformas digitais. O Acórdão, ele destacou que a subordinação não precisa ser direta ou física, sendo caracterizada pela imposição de regras através dos algoritmos. A empresa determinava aspectos cruciais da atividade do motorista, como a organização do trabalho, a seleção de passageiros e o monitoramento do desempenho. Sobre a configuração do vínculo e a condenação. Diante da constatação dos requisitos, o vínculo empregatício ele foi reconhecido e a Cabify foi condenada ao pagamento das seguintes parcelas: aviso prévio indenizado, o 13º proporcional, as férias acrescidas de 1/3, a FGTS multa de 40% e multa também prevista no artigo 477, parágrafo 8 da CLT, pela ausência de quitação dos valores rescisórios dentro do prazo legal. Também no acórdão, a gente teve outros pontos que foram debatidos, como a justiça gratuita e a correção monetária. Da justiça gratuita, o benefício ele foi concedido ao reclamante com base na declaração de hipossuficiência, considerada nos termos da lei. E sobre a correção monetária, o tribunal determinou a aplicação dos índices estabelecidos pelo STF, utilizando o IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic na fase judicial. O caso, ele ilustra a aplicação da legislação trabalhista em relações mediadas por plataformas digitais, reafirmando que o controle exercido por algoritmos é suficiente para configurar subordinação e justificar o reconhecimento de vínculo de emprego. A Cabify ajuizou a reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, alegando que a Justiça do Trabalho, TRT da Terceira Região, reconheceu de forma equivocada o vínculo empregatício entre ela e um motorista parceiro, descumprindo os precedentes vinculantes da STF. Seria a ADC 48, a DPF 324, a ADI 5835, o recurso extraordinário 958-252 e o 688-223, que firmaram o tema 725. Ela argumentou que não existiria um contrato de emprego, mas sim uma relação comercial, onde ela atuaria como uma intermediadora entre motoristas autônomos e os passageiros, onde os motoristas teriam liberdade para escolher seus horários, o que não se encaixaria nos requisitos da CLT, no seu artigo 2º e 3º. A decisão do TRT, de acordo com o reclamante, desconsiderou que o STF já havia reconhecido, ou seja, a validade de outras formas de contratação que não implicariam em vínculo empregatício. Assim, o STF, por unanimidade, julgou a reclamação procedente e cassou o acórdão do TRT que havia reconhecido o vínculo empregatício, e declarou, desde o começo da decisão, a improcedência da reclamação trabalhista movida pelo motorista, e determinou que o CNJ seja oficiado para acompanhar essas decisões que contrariam os precedentes do STF. Assim, foi determinado que o motorista tem autonomia sobre a sua jornada de prestação de serviços, configurando assim a relação comercial e não uma relação de emprego. Ainda o ministro Alexandre de Moraes criticou a Justiça do Trabalho por vir reiteradamente descumprindo os precedentes do STF, gerando uma insegurança jurídica. Entretanto, o que o STF não está levando em consideração é o que foi alegado pela Justiça do Trabalho, tanto em sede de sentença como nos acórdãos proferidos pelo TRT em diversas ocasiões, que seria a subordinação algorítmica, que é vista entre motoristas de aplicativo e as empresas, que teoricamente seriam as intermediadoras. Porque assim, o critério de pessoalidade e o critério da onerosidade estão presentes de forma clara, uma vez que quando você vai entrar como passageiro dentro do veículo, você espera que seja o mesmo motorista da foto, ou seja, ele não tem como transferir essa responsabilidade para um terceiro. A onerosidade está por conta do pagamento das corridas, e a subordinação, com uma forma nova, se dá pela subordinação algorítmica, onde o motorista é avaliado constantemente, tanto pelos passageiros quanto pela plataforma, e que isso impede que ele realize determinados tipos de corrida, ou, se de acordo com os parâmetros da empresa, ele pode ser até mesmo banido do aplicativo. Então, assim, uma subordinação assim, levando a pessoalidade, onerosidade e a subordinação, essas decisões do Supremo Tribunal Federal colocam em risco as relações de emprego e a realidade fática dos trabalhadores. Então, com o julgamento novo que estará sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi reconhecida a repercussão geral e sobrestado todos os processos referentes a reconhecimento de vínculo empregatício, tem-se uma grande expectativa em relação à sua decisão, para verificar se eles vão modificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja reconhecida o vínculo empregatício de acordo com a realidade fática de cada situação, devendo ser realizada análise, por exemplo, da pejotização e da uberização, conforme discutido nessa referida reclamação, a fim de que seja analisado os contratos de trabalho na Justiça do Trabalho, e não na Justiça Civil, na Justiça Comum. Então, é importante a análise dessa reclamação por esse motivo, para entender a realidade fática e o que está sendo aplicado pelas cortes superiores.